Para quem assiste animes antigos, acabaram percebendo que teve algumas mudanças de animes de hoje para antigamente. Totalmente, os animes antigamente eram extremamente polêmicos. Hoje, os estúdios estão tomando bastante cuidado para fazer um anime que cause algum problema sério, embora tenha um ou outro que acaba escapando, mas hoje em dia não é comum. E eu pensei, mano, eu fui pesquisando alguns animes aqui e tinha muito anime problemático. E eu pensei, vou trazer hoje aqui. Embora eu vou ter que censurar muita coisa, porque pode ser que o YouTube entenda muito mal e acaba censurando eu de vez. E até acabando com o meu próprio canal. Porque os animes que eu vou trazer aqui são extremamente problemáticos. E aliás, eles tiveram problemas até mesmo na justiça, ou bem criticado até no Japão em si. Enfim, vamos iniciando o vídeo. Lotte no Mocha. Esse anime por si só já é polêmico já quando saiu no mangá. Eu não sei nem que milagre ganhou um anime, mas ele é de 2011, para quem não sabe. Então era muito comum esse tipo de anime passar para a televisão. E tem muitos mangás desse nível, só que não passa hoje em dia, sabendo que vai causar uma polêmica que esse aqui mesmo já causou no Twitter no tempo. Para quem não sabe, no Japão também existe esquerda e direita da política, onde também tem aquele turma que o povo chama hoje em dia de lacração e aquela turma mais excêntrico, digamos assim, onde vão encramar e outros que vão defender. E esse anime ganhou uma repercussão lá no Japão que não sei nem o que explicar. Vou dizer com o que ele se trata esse anime. Ele se trata de uma garota de 10 anos que é uma Suboku e ela tem que arrumar um harém. Exatamente. Já por uma garota de 10 anos tem que arrumar um harém. É um problema seríssimo e não só se passa nisso. Acaba decidindo fazer um harém de homens humanos, porque nesse mundo eles não acreditam que existe humanos, é uma lenda urbana e ela pensa que não existe isso. Só que uma Suboku lá aleatória acaba encontrando um humano no outro mundo e trazendo para conseguir fazer isso. Só que esse garoto ela não se agrada no início e além disso tem muitas cenas sugestivas com essa Suboku, cenas de romance mesmo. Um garoto de 10 anos com um garoto de 22 anos que tem uma filha, ou na verdade nem se não me engano ele não tem nem 22 anos, eu acho que ele tem 18 ou mais ou menos numa faixa etária de 17 por aí. Aí você pergunta, por que teve uma filha? Exatamente, mano, a mãe dessa mesma Loli dele quando ele tinha 10 anos. É bem problemático e eu não sei nem como explicar isso se o YouTube me comer aqui vivo com o farol. Mas no período de 2011, quando isso saiu, deu um B.O. da bexiga, porque isso foi uma fonte para pervertido numa forma que vocês não fazem nem menor ideia. E por fim, vamos pro próximo. Komodo. Esse anime sim teve um problema bastante sério e olha que foi em 2007, é bem mais velho que o anterior que eu acabei falando. No Brasil ele não teve tanto problema porque não se tinha pessoas assistindo muito anime nesse tempo, era mais na televisão, que era Dragon Ball, Pokémon, e muita gente não tinha computador para ver anime, e quando tinha era ricos que acabava usando para trabalhar ou algo do tipo. Então esse anime não teve problema no Brasil, mas no exterior como os Estados Unidos ou até mesmo no próprio Japão, sim, tem um certo problema até para passar na TV do Japão, porque foi considerado uma grande Pedro, se é o que vocês me entendem. Porque se eu vou dizer só um pouquinho da história para vocês entenderem. Se tem uma menina chamada Rin, na onde ela meio que seduziu seu professor no início para tentar incriminar ele, para ele ser expulso da escola, porque ela odeia professores e meio que ela expulsa os professores através de abuso, que ela mesmo comete com o professor. Só que um certo professor, ela acaba se apegando, onde ela acaba se apaixonando e depois no fim acaba virando uma tentativa de seduzir o professor, e o professor meio que tentando não querer, mas no fim parecia que ele queria. E a garota tinha 9 anos. Meu amigo, é difícil falar isso porque o YouTube, meu amigo, não, eu vou censurar isso aqui, não tem como não. É muito difícil de falar isso, até porque agora nós estamos tendo a lei Felca. Só de eu iniciar isso pode ser problema. E pior que no mangá eles terminam junto, só que quando ela tenha 16 anos. Mesmo assim é um probleminha bem consideravelmente a ser anotado. Não sei nem como as pessoas de hoje em dia que já tem computador e tudo mais aqui no Brasil não chegou a falar desse anime. Agora vamos pro próximo, Mujaki no Hokoki. Meu amigo, esse sim se fodeu bonito, porque só pra eu ter uma noção, ele só tem 3 episódios. Ele saiu, se eu não me engano, de 2014 para 2016, se é o que vocês me entendem, porque esse é um episódio a cada ano, que foi um no 2014, outro no 2015 e outro em 2016, e finalizou ali mesmo, porque ele tava tendo diversos problemas nas emissoras da TV japonesa
japonesa, porque nenhuma emissora tava querendo passar aquele absurdo na televisão. Só pra você ter uma noção, a própria Amazon Prime, eu acho que esse aqui é um programa de TV, né? A própria Amazon de vender produtos, ela deixou de vender o mangá deles no local do seu site, porque era tão problemático que não tinha como deixar aquilo ali. E foi em 2015 que isso aconteceu, se eu não me engano. E saber que no futuro isso aí poderia causar um problema até pra empresa. Não é à toa que só teve 3 episódios. Enfim, vamos iniciando explicando como ele é. Ele conta a história de um cara que ele é um fracassado e as suas colegas de escola é tudo sucedido, é policial, atriz e etc. E ele fica tendo um evento da escola, onde todos os alunos se encontram e só vê que ele é um coitadinho. E lembrando que o visual já era meio que parecido do hentai, pelo menos o primeiro episódio. No segundo episódio o gráfico até muda. E ele vai fumar um cigarrinho no meio da piscina, onde ele acaba caindo e voltando no passado, quando ele tinha 10 anos, onde ele quer conseguir realizar seu sonho, porque diferente que de antes, ele só ficava jogando bola, brincando e tudo mais, e não ia atrás do seu sonho. E agora ele quer correr atrás, onde ele vai estudar e nem vai brincar mais. Mas o problema entra aí. Diferente de antes, ele tem mais malícia, onde ele tem a mente de um adulto. E você acha que ele vai fazer o quê? Ele faz o que vocês imaginam. Ele meio que se aproveita da inocência. Meio que isso se aproveita da inocência de tudo. Eu até fiz uma análise do mangá dele, mas assim, lembrando que eu acho que ele tinha 9 anos e as minhas também tem, mas mesmo assim é meio errado por causa do pensamento dele. E tem um extremo fanservice também. É meio problemático. Claro que eu não vou mostrar nada desse tipo aqui, mesmo assim, isso não devia nem existir. Horyubu. Esse aqui não teve muito problema não. Na verdade até bem leve as coisas que aconteceu com ele. O único problema dele é que ele tem muita fanservice. Exatamente. Ele é de basquete, onde as LOL joga basquete, brinca e tudo mais. Porém, a Twitter não aguentou isso e começou a criticar muito. Incluindo lá no Japão, que teve algumas críticas que o foco deles era sempre as garotinhas, porque era um time de basquete que tinha LOLs, mas parecia que era um tipo de fanservice para gente duvidosa que tem Pedro no nome. É aquele negócio. Vale a pena assistir? Depende. Se você for o tipo que gosta de ser que gosta de LOL brincando, é bem a sua cara. No game, no life. Esse aqui é a mesma coisa do anterior que eu falei. Ele não tem um problema, nossa, de grande. Ele teve assim uma discussão antiga no Twitter, também teve um problema lá no Japão, também teve muita crítica. E ainda por cima, o autor dele é um brasileiro. Mas o problema foi por causa de uma única personagem, que é a irmã do protagonista, que parece muito sexualizada, sabe quem me entende? E ela tem 9 anos, digamos assim. É a mesma coisa dos anteriores que eu falei, só que em menor quantidade, comparado aos primeiros que eu falei. Se tem essa parte da irmã do protagonista mostrando as partes desnecessárias, acredito que isso aqui fazeria menos barulho no Twitter. Dragoman. Eu logo vou avisando que eu sou muito fã de Dragoman. Eu gosto bastante, mas sim, ele teve um problema bastante sério e foi muito barulhento até, por causa da cana. Antes que você pense, não vem nenhuma cena bastante duvidosa com a cana, não início, mas numa parte que a própria dragoa lá aparece, que eu esqueci o nome dela, que é uma do mal, ou fica do bem, não sei se já foi do mal, acaba dando parte íntima para a protagonista, que eu esqueci até o nome, eu acho que é Koishan ou algo do tipo. Quando ela ganha essa parte íntima, tem um momento que ela encosta da cana e ela sente, digamos, necessidade de querer fazer coisas com a cana, tanto que ela se afasta para não fazer nada demais com a cana, que foi o correto. Mesmo assim, foi o bastante para ser polêmico, até demais lá no Japão, que hoje tá tendo muita gente da esquerda. Lembrando, eu só tô falando coisas que deram problema no Twitter ou no Japão. Então não é uma opinião minha. Mas se vocês acham que isso foi errado, que aconteceu no Dragoman, comenta aqui embaixo. Mushoku Tensei. Esse aqui, meu amigo, deu muito problema até no Japão. Mas assim, eu sei que ele tem muito fã. E sim, ele tem muito fã. Tem gente que gosta disso aqui, até idolatra. E logo eu vou avisando, não é a minha opinião sincera. Eu tô falando as polêmicas que rolou sobre o determinado anime. Mas esse aqui, os povos fizeram bastante barulho. Vamos começar pelo protagonista, que é um cara recanado que na vida anterior dele, esse cara já parecia ter problemas psicológicos, que ele vivia trancado, isolado dentro de casa. E os irmãos tiraram ele dentro de casa da porrada, porque viram coisas extremas dentro do computador dele. Que dá a entender que foi coisa de menor, se é o que vocês me entendem. E no fim ele acaba morrendo no acidente do caminhão cu e recana como um bebê, como parecido com o Atu. Só com a diferença que ele é muito mais malicioso que o Atu.
Tanto que ele já pensa em mexer até com a própria mãe. Eu não tô nem zoando. Quando ele mama na mãe, ele já vai ver aquela carinha maliciosa dele. Você acha que para por aí? Quando ele cresce, ele faz coisas muito pior. Ele acaba pegando a Iris, eu acho que é esse o nome dela, ou não, ele tenta pegar, né? Mas a menina meio que diz que quer esperar. O lado bom é que ele respeita, só isso. Porque se ele não respeitasse, aí o problema ia ser o dobro. Avisando que isso não é a minha opinião, é a opinião que eu vejo bastante na internet e também no Japão, que eu vou pesquisando e trazendo pra cá nesse momento. Porque eu sei que tem muita gente que gosta dessa obra, eu até acho legalzinho, não é a minha preferida, mas eu acho legal. Li bastante o mangá também, se não me engano, mas eu não vou negar, ele tem os seus problemas, e esse é um deles. E por fim, você já acha que tá errado ou certo? Mas enfim, esse eu vou colocar como último, porque, meu amigo, se eu fazer mais aqui, o YouTube vai comer meu rabo com farofa, porque já tá ruim aqui, viu? Se você gostar do vídeo, dê aquele like, comente, e diz se você quer uma parte 2 sobre animes polêmicos, que vai por mim, tem um monte que eu posso trazer aqui, só que eu ignorei pra deixar pra uma parte 2 esse vídeo fazer sucesso. Então até a próxima.